Pronto, obrigado, Sônia. Nada. Eu não estou nem ouvindo. Egeu? Estou te ouvindo, Jacu. Você quer que eu coloque aqui na tela? Sim, coloca. Coloca e dá seguimento, porque eu não estou conseguindo. Está caindo toda hora. Vê se o item é esse aqui. O Fernando também está falando que está ruim a internet dele. Tá, vê se é esse item aí. É o 16, está aqui. É esse mesmo. É esse? É. Então, bora ler aí, Paula. Ah, sou eu? Quem que o Egeu tinha falado? É, porque ele ficou tudo truncado. Eu falei, gente, quem é que vai ler? Então tá, vamos lá. Invoca-se ainda em favor do dogma da eternidade das penas o segundo argumento. A recompensa concedida aos bons, sendo eterna, deve ter como contraparte uma punição eterna. É justo proporcionar a punição à recompensa. Nossa, que cruel. Não é? Refutação. Deus teria criado a alma com o fim de fazê-la feliz ou infeliz. É evidente que a felicidade das criaturas deve ser o primeiro objetivo de sua criação, pois, de outra maneira, Deus não seria bom. Ela atinge a felicidade pelo próprio mérito. Conquistado o mérito, ela não pode perder o seu fruto, porque então degeneraria. A eternidade da felicidade é, pois, uma consequência da sua natureza imortal. Mas antes de chegar à perfeição, ela terá lutas a sustentar, combates a travar com as más paixões. Não a tendo criado perfeita, mas capaz de aperfeiçoar-se, a fim de que tenha o mérito de das suas obras, ela pode falir. Suas quedas decorrem de sua fraqueza natural. Se ela tivesse de ser condenada eternamente por uma queda, poderíamos perguntar por que Deus não a criou mais forte. A punição sofrida pela alma é uma advertência de que ela fez o mal. Deve ter como resultado reconduzi-la ao bom caminho. Mas se a pena fosse irremissível, seu desejo de se corrigir seria inútil. Assim, o fim providencial da criação não poderia ser atingido, porque haveria seres predestinados à felicidade e outros à desgraça. Se uma alma culpada se arrepende, pode tornar-se boa. Podendo tornar-se boa, pode aspirar à felicidade. Deus seria justo se lhe recusasse esses meios? Sendo o bem o objetivo final da criação, a felicidade, que é o seu prêmio, deve ser eterna. Ao mesmo tempo, o castigo, que é um meio de levar ao bem, deve ser temporário. A mais vulgar noção de justiça, mesmo entre os homens, diz que não se pode castigar perpetuamente aquele que tem o desejo do bem e se dispõe a praticá-lo. Continuar? Não, é melhor eu falar sobre esse item primeiro, né? O que ele está dizendo aí? Que se a recompensa concedida aos bons, se ela fosse eterna, então, para quem fez o mal, tinha que ser uma punição eterna também. Isso é que ele está contrapondo, né? Quem fez essa teoria estava achando que ele seria uma o bom. contrapartida, né? Tem uma contrapartida. A refutação. Vamos lá. Quem gostaria de falar? O Fernando? Melhorou sua internet aí, Fernando? Agora eu consegui entrar aqui direito. Eu não consegui ouvir a Paula, estou tentando Não, mas ler o tudo texto. bem. Se alguém quiser falar aí, o Egeu, você está vendo aí, Egeu? Estou. Você quer falar aí, Egeu, para nós?
Aí ele vem aqui, né, falar, refutando, né? Deus teria criado a alma com o fim de fazê-la feliz ou infeliz. É evidente que a felicidade das criaturas deve ser o objetivo de sua criação. Bom, fora isso, não seria Deus, né? Porque se ele já nos criou simples e ignorantes, mas nos deu uma condição para que a gente pudesse evoluir, para que pudéssemos galgar os caminhos da perfeição, da elevação e da excelsitude. Agora, o contrário disso, que é o que se viu anteriormente, né? Essa não seria uma posição de Deus, né? Se assim a gente pudesse dizer, né? Porque a felicidade, por exemplo, a eternidade da felicidade é, pois, uma consequência da sua natureza imortal. É evidente que todos nós buscamos. O que a gente busca? A nossa felicidade. Mas como é que a gente busca essa felicidade? Tem caminhos a serem transitados para que a gente consiga e conquiste essa felicidade. Ninguém poderá nos proporcionar essa felicidade a não ser nós mesmos construindo em nós essa própria felicidade. Mas antes de chegar à perfeição, aí vem embaixo aqui, né? Ele terá lutas a sustentar. Um pouquinho para cima, Jacu. Um pouquinho mais. Quando nos fala aqui, ó, mas antes de chegar à perfeição, ela terá lutas a sustentar. Nós todos temos as nossas lutas, travamos as nossas lutas com as nossas próprias dificuldades. Os nossos erros, como a gente já, por várias vezes, a gente já repetiu isso, né? Os erros, eles são responsáveis também para as nossas maiores conquistas. Ele ao nos criar, ao nos colocar como seres imortais, ele nos deu essa condição, essa capacidade de aperfeiçoar. Esse aperfeiçoamento, ele é conquistado paulatinamente. Toda hora, todo instante, quando nós nos conscientizamos desse papel de criatura saída das mãos do Criador, nós temos essas chances, essas possibilidades, nós temos essas oportunidades a toda hora, a todo instante. Ninguém pode dizer assim, eu estou dentro de casa num momento como esse, né? Vamos trazer para a atualidade, para o que nós estamos vivendo, né? Eu estou dentro de casa, mas eu não consigo fazer nada por ninguém. Lê do engano. Nós temos muitas possibilidades de estar ajudando os outros, mesmo estando aqui dentro de casa. Mesmo estando aqui confinado, nós temos condições de levar e elevar o nosso pensamento e vibrar com aqueles que estão em dificuldade, porque o que vale em nós não são só as nossas atividades, vamos dizer assim, a nossa ação material, né? As nossas mãos. Nós temos uma grande situação dentro de nós, que é o nosso pensamento e a nossa vontade. Com a nossa vontade e o nosso pensamento, nós realizamos prodígios, se assim pudermos dizer, né? Lá em magnetismo, a gente aprende muito isso, né? Essa vontade usinada, que é uma vontade própria, uma vontade maciça, aquela vontade de conquistar, essa vontade, ela realmente leva uma força energética muito grande, que ela é capaz de transportar ajuda para tantos corações, conforme nós já vimos até e estamos vendo a cada momento nas nossas próprias reuniões. Quando alguém está enfermo, que a gente coloca o nome da pessoa, que a gente vibra por aquela criatura, por aquele paciente, por aquele enfermo, nós conseguimos levar a ajuda que ele precisa. E nós não podemos duvidar disso. Quando Jesus fala que se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, é uma realidade. A vontade é a mola propulsora, né? Sim, é a mola propulsora. É a alavanca, né?
É alavanca, exatamente. É isso mesmo. Com esse item aí que ele falou, ele fala muito essa questão do aperfeiçoamento, que todo mundo tem direito ao aperfeiçoamento. Sim. Quando a gente tem filho, vira e mexe, assim como nós, quando filhos, né? Tivemos um castigozinho para ver se endireitava nosso caminho, né? O castigo nunca foi, ou não deve, né? Nunca ser desproporcional. E a maior intenção de quem dá o castigo é realmente retificar aquele que está em erro. E como que Deus não faria isso por nós, que somos homens ordinários, né? Verdade, Paulinho. A gente precisa pensar muito nisso também, né? E a gente não pode fugir das corrigendas, né? E isso é suscetível a qualquer um de nós, porque até aquele que está caminhando conosco, seja ou não seja filho, mas quando a gente vê que aquela criatura, claro, é o que você falou, né? Nós não vamos chamar a atenção de forma a criar condições desfavoráveis para a pessoa que está em erro. Mas eu acho que é até um compromisso nosso. Olha, fulano, você agiu dessa forma, assim, assim, assim. O Chico tinha muito disso, né? Como é que ele chamava, vamos dizer assim, entre aspas, a atenção? Não é? E também eu acho outra coisa, se tudo na natureza é, é testado, tem seu tempo para que ele possa ser aperfeiçoado, como a questão do carvão para virar diamante, como as pedras que vão rolando para aparar suas arestas, por que nós não? Em se tratando de natureza, a gente tem infindáveis exemplos, né? E por que não o homem? Exatamente. Porque nós somos parte da natureza também, né, Paulo? Sim, E Deus deseja que nós possamos crescer e amadurecer e nos tornarmos numa perfeição relativa. Esse é o interesse de Deus em nós, nos espíritos. Ele não está tão preocupado com nós em termos materiais, mas como nós, como espírito. Então, o que ele deseja é o crescimento. Como um pai deseja o crescimento do filho, para que o filho possa crescer, se tornar um homem de bem, né? Possa estudar, fazer algum curso, aprender, ser um profissional habilitado, honesto. Isso que é o desejo do pai e da mãe, né, para o filho. e o pai e a mãe, eles não ficam felizes enquanto seu filho não aprender a ser feliz da maneira correta. Por que que Deus, vendo a gente infeliz, ia simplesmente ignorarmos, né? Exatamente. Aí ele estabeleceu as leis e nós ficamos sujeitos às leis. Quando a gente sai fora das leis, nós recebemos, entre aspas, né, a punição, vamos dizer, a pena, né? Mas uma pena corretiva, para ajustar, para a gente voltar para o caminho certo. Vamos passar para frente? Tem mais um pedacinho aqui ainda. A punição Você sofrida já pela... leu, né? Hã? Você já leu, não leu? Já. Já. Agora é só o comentário. O 17? Não, estou dizendo, agora é só o comentário. Você já tinha lido, mas se quiser ler de Já. novo... Não. Pode continuar? Mas se ninguém mais tiver nada a falar sobre esse item, podemos passar para frente aí, Egeu? Pode sim. Está no comando, Chacu. Vai lá, Paulo. Um último Siga argumento em você. favor da eternidade das penas é o seguinte: o temor de um castigo eterno é o freio. Se o eliminarmos, nada mais temos a temer, o homem se entregará a todos os desregramentos.
Refutação. Esse raciocínio seria justo se, ao eliminarmos a eternidade das penas, suprimíssemos toda e qualquer sanção penal. A situação feliz ou infeliz na vida futura decorre de uma rigorosa consequência da justiça de Deus, enquanto uma identidade de situação entre o homem bom e o perverso seria a negação dessa justiça. Pelo fato de não ser eterno, o castigo não tem de ser menos penoso. Ele se torna tanto mais temível quanto mais se pode aceitá-lo e tanto mais aceitável quanto mais racional. Uma penalidade em que não se pode crer não é um freio, e a eternidade das penas está nesse caso. A crença nas penas eternas, como já dissemos, teve a sua utilidade e a sua razão de ser em certa época. Hoje, não somente ela deixou de assustar, como acabou por semear a incredulidade. Antes de colocá-la como uma necessidade, seria necessário demonstrar a sua realidade. Conviria, sobretudo, que se pudesse ver a sua eficiência no exemplo daqueles que a preconizavam e se esforçam para a demonstrar. Infelizmente, entre eles, são bem poucos os que provam pelos seus atos que realmente estão atemorizados. Se essa crença é impotente para reprimir o mal entre aqueles que dizem acreditar nela, que domínio poderia ter sobre os que não acreditam? Bem lógico, né? Ele usa a lógica em tudo. Pimenta nos olhos dos outros é fresco. Quem gostaria de fazer algum comentário? Fernando, você conseguiu acompanhar aí? Agora, estou me localizando, Chaco. Na verdade, eu entendo que, como parte da criação, como a Paulinha já falou, como parte da criação, e a partir do momento que a gente começa a ter conhecimento, é difícil de aceitar que não exista o equilíbrio natural das coisas. Não precisa de uma situação que me amedronte para que eu possa agir dessa ou daquela forma. Basta você ter o entendimento de que para tudo tem que ter um equilíbrio. Se você pratica o mal, o seu equilíbrio vai estar nessa balança. E isso vai te fazer mal, porque você vai fazer e vai retornar para você. Então você percebe que o equilíbrio é você viver bem, porque você vai sofrer do mesmo jeito. Não existe aquele mal que só traz satisfação a quem pratica. A gente sabe que não é assim. Então, a ideia da pena, a ideia do freio, é difícil de provar. É difícil de provar. Eu trazer um pouquinho para o meu lado pessoal. Eu nunca consegui... minha família não era uma família assim profundamente religiosa, mas acompanhava, participava de alguns movimentos na igreja, aquela coisa toda. Eu nunca consegui, desde a época da minha infância mais avançada, adolescência, eu nunca isso conseguiu entrar na minha cabeça, o que ainda mais da forma que era colocado. Nunca consegui aceitar isso. Então, eu nunca participei da igreja, essa igreja, né, que, preciso falar o nome, que era a base mais forte. Então, por que eu não via lógica nisso? Não me pergunte de onde vinha a minha... Não tinha também estrutura cultural para dizer certo ou errado, mas alguma coisa... Vinha da sua encarnação lá na França. Pois é, Chaco, de onde eu não sei, mas era alguma coisa que naturalmente eu repelia. Até que, estudando na escola primária tal, tinha lá um rapaz que
porque a gente tinha aula de religião, aquela coisa toda, então tinha um rapaz que era quem conduzia isso e tal, e ele era uma figura assim, uma figura folclórica, mais ou menos assim, e ele falou, hoje eu vou mostrar para vocês a fotografia do inferno. Então ele trouxe um livro com a fotografia do inferno, e eu naquela idade, sei lá que idade eu tinha, eu já sabia muito bem o que era uma gravura, um desenho e uma fotografia. E ele me traz uma gravura lá dizendo que era a fotografia do inferno. Então, além de eu não acreditar no inferno, eu não acreditei na gravura e muito menos nele. Aí fez um nó na minha cabeça e eu nunca mais participei dessas aulas com autorização dos meus pais e essa coisa toda. Enfim, é isso. Alguém mais? Francisco Leite. Eu acho que está claro, né? Realmente, essas ideias, as ideias da qual Kardec vem trazendo hoje, refutando aí essas outras ideias antigas, anteriores, realmente para nós agora, na atualidade, que temos condições de questionar isso, porque antes, principalmente naquela época, nunca se questionou nada disso, simplesmente acreditava-se, né? Piamente. Hoje a gente tem condição de perguntar por quê, né? Usar o bom senso e dizer, se Deus é amor, ele não pode ser esse Deus, digamos assim, ruim, desprovido de bom senso. É porque naquela época eles usavam medo, né, para corrigir. E como a gente já evoluiu um pouquinho, hoje a gente já começou a raciocinar, então já não aceita tanto o medo. Exatamente. Isso aí. E mesmo assim, os que não acreditavam simplesmente não aceitavam aquilo ali e continuavam vivendo a vida deles. Isso aí. Nós podemos passar para o próximo ou tem alguém mais que gostaria de fazer comentário? Acho que pode passar. Ana Paula, nós podemos passar lá para a Gabriela? Faz tempo que ela não... Com grande prazer. Hã? Grande prazer. Aí, Gabriela. Pensei que eu estava aqui quietinha, ninguém tinha me visto. Você fez igual o senhor Joselino Barbacena. Ah, meu Deus, já me descobriram aqui. Impossibilidade material das penas eternas. Item 18. Até aqui, o dogma das penas eternas só foi contraditado pelo raciocínio. O raciocínio. Está faltando um R aí. É o raciocínio. É raciocínio. Aí ele não raciocinou muito bem. Vamos agora demonstrar que ele está em condição, ou vamos agora demonstrar que ele está em contradição com os fatos positivos que temos diante dos olhos e que provam a sua impossibilidade. De acordo com esse dogma, o destino da alma após a morte é fixado de maneira irrevogável. Fica assim definitivamente barrado o seu progresso. Ora, a alma progride ou não? Eis toda a questão. Se ela progride, a eternidade das penas é inadmissível. Podemos duvidar desse progresso quando vemos a imensa variedade de aptidões morais e intelectuais existentes na Terra, desde o selvagem até o homem civilizado. Quando se veem as diferenças que um mesmo povo apresenta em um século para o outro, se admitirmos que não são mais as mesmas almas, teremos de aceitar que Deus cria as almas em todos os graus de desenvolvimento, de acordo com os tempos e os lugares, favorecendo umas enquanto relega outras
a uma inferioridade perpétua. Isso é incompatível com a justiça, que dele será, acho que é isso, né? Que Mesmo. Hã? será a mesma. Que deve será a mesma para todas as criaturas. Que deve ser a mesma. Que deve ser a mesma. Isso. Ah, é Para verdade. todas as criaturas. Olha que raciocínio do Kardec, hein? Aí ele já está, inclusive, comprovando a reencarnação. Egeu. Subiu? É porque, Chacu, a reencarnação é uma forma mais incontestável da justiça divina que Mais justa. existe. Pois é. É mais justa. Porém, as pessoas ficam presas à letra da Bíblia, né? Que diz... Esse trecho aqui que ele falou que eu achei espetacular. Aí, quando se vê as diferenças que o mesmo povo apresenta de um século para outro, se admitirmos que são as mesmas almas, Que não são as mesmas almas, teremos de aceitar que Deus tem as almas em todos os graus de desenvolvimento. Quer dizer que seria injusto, né? Exatamente. E, na verdade, não é, né? Ele põe um cara nascendo lá no meio do Amazonas, no meio das árvores, e o outro nasce de frente para uma faculdade, a Universidade de Sorbonne, em Paris. Tem uma diferença grande entre a parte intelectual, moral, etc. Aí seria injusto se ele fizesse isso. É exatamente isso. Kardec tem um raciocínio muito mais evoluído do que os nossos. Nossa Senhora! E olha anos-luz na nossa frente. É por isso que ele veio, né? É por isso que ele veio. Você não ia mandar uma ameba do Egeu para poder resolver isso. E uma pulga do leão. Complicado, né? E aí, gente? Quer falar mais sobre isso aí? Ele está demonstrando a impossibilidade, né? Fala aí, Fernando. Eu acho que é bem... O texto é bem claro. Sinceramente, eu não teria nada a acrescentar. Aí eu acho que o Deus que eles colocam nessas suposições aí é um Deus tão feio que é difícil de você querer acreditar nele, né? Pois é. Já não é incompatível com o nosso século, né? Não tem como. Se no século XIX já era incompatível, imagina agora. Verdade. Podemos passar para frente, né? Não é à toa que um monte de gente ficou incrédula, né, em Deus. Muita gente não acredita porque mostraram um Deus incompatível com o raciocínio da pessoa. Ele não acredita. Acha que Deus não existe, né? Podemos passar para outro? Vamos lá, Gabriela. Vamos. É incontestável que a alma, intelectual e moralmente não desenvolvida, como a dos povos bárbaros, não pode dispor das mesmas condições de felicidade, das mesmas aptidões para gozar dos esplendores do infinito, que tem aquela cujas faculdades já se encontram amplamente desenvolvidas. Se essas almas, portanto, não progridem,
não podem, mesmo nas condições mais favoráveis, gozar pela eternidade, senão de uma felicidade muito reduzida. Chega-se, assim, forçosamente, de acordo com uma rigorosa justiça, à conclusão de que as almas mais adiantadas são as mesmas que antes se apresentavam como atrasadas e depois progrediram. Aqui tocamos na grave questão da pluralidade das existências, como único meio racional de se resolver a dificuldade. Não obstante, a deixaremos de lado para só considerar a alma numa única existência. Aí eu acho interessante quando ele fala, aqui tocamos, ele já começou a tocar nesse assunto muito antes. Ele vai usando o método analítico, né? Vai afunilando já, procurando o objetivo. E aí? Quem quer falar mais sobre isso? O Egeu gostaria, né, Egeu? Vamos deixar para o próximo. Quem mais gostaria de falar sobre isso? Eu estava querendo achar alguma coisa aqui do Herculano Pires que fala. A Joana. Eu estava querendo achar algo aqui para poder complementar do Herculano Pires, que ele realmente tem uma fala muito interessante que poderia nos ajudar bastante, né? Se bem que aqui não compete Não se deixa acrescentar muita coisa mais, não, porque não deixa dúvida nenhuma, né? Eu não sei, mas acho que tem uma lição, Chaco, do Justiça Divina que se encaixa, ou é no 18 ou no 19. Ah, tá. Deixa eu... Eu botei lá, deixa eu ver. Hã? Tá. É porque eu acho que eu separei aqui, porque não deu para poder colocar. Mas vê se você acha. Enquanto isso, a gente vai caminhando aqui. Aqui não comporta nenhum acréscimo, não, porque está tão claro isso aqui. Né? Está muito claro. É. Podemos passar por 20. Bota por 20 para a gente poder ver. 20. Eu estou olhando aqui naquela que a Yolanda fez. Uhum. É o item 20 que nós estamos, né? É. O item 18 tem. 18 tem, que eu coloquei, inclusive, até destaquei. Ah, então, o item 18 tem. Quer que vai lá no 18? Vai, coloca no 18, que eu acho que ele ajuda também, né? É o 45. Depois a gente volta para o 20 aqui. É a lição 45. Você tem que sair do compartilhamento aí. Espera aí, deixa eu tentar aqui. Acho que eu tenho separado aqui, Chaco. Você quer colocar aí? Coloca. Então, vou sair daqui. Eu cheguei aqui, ó. Essa aqui. Então coloca. Tá dando para ver aí, não? Não, ainda não. Aqui não chegou, não. Agora vai chegar depois que você sair daí. Ah, não. Não é esse aqui, não. Deixa eu botar aqui, então. Aqui. Deu para ver aí? Tá. Agora sim. Agora sim. É esse mesmo? Apenas, ele se refere ao item 18 que a gente passou, né? É. Gabi, você quer ler? Tanto faz, tio. Tanto faz, né? Então faz. Penas depois da morte. Diante do antigo... Peraí, deixa eu sentar direito. Diante do antigo dogma das penas eternas, cuja criação
a teologia terrestre atribui ao Criador. Examinemos o comportamento do homem, criatura imperfeita, perante as criações estruturadas por ele mesmo. Determinada companhia de armadores constrói um navio. Contudo, não arremessa ao mar sem a devida assistência. Comandantes, pilotos, maquinistas e marinheiros constitui-lhe a equipagem para que atenda dignamente aos seus fins. Quando alguma brecha surge na embarcação, ninguém se lembra de arrojá-lo ao fundo. Ao revés, o socorro habitual em vida. Ao revés, o socorro... De envidar, empreender, esforço. Ao revés, Isso, de modo a recuperar. É porque eu tinha entendido errado na hora que eu li, mas depois eu já... Tá. E se algum sinistro sobrevém doloroso e inevitável, o assunto é motivo para vigorosos estudos, a fim de que novos barcos se levantem amanhã, em mais alto nível de segurança. Na mesma diretriz, o avião conta com mecânicos adestrados. Em cada estação de pouso, o automóvel dispõe da estrada dos postos de abastecimento. A locomotiva transita sobre trilhos certos e chaves condicionadas. A fábrica produz com supervisores e técnicos. O hospital funciona com médicos e enfermeiros. E a habitação recolhe o amparo de engenheiros e higienistas. Em todas as formações humanas respeitáveis, tudo está previsto, de maneira que o trabalho seja protegido e os erros retificados, com aproveitamento de experiência e sucata. Sempre que esse ou aquele edifício, ou essa ou aquela máquina, entrem manualmente em desuso. Naturalmente em desuso. É isso aí. Uhum. Isso acontece entre os homens, cujas obras são indicadas pelo tempo a incessante renovação. Em matéria, pois, de castigos, depois da morte, reflitamos, sim, na justiça da lei que determina realmente, seja do lado a cada Seja dado. Isso aí. Quer que eu repita? Tudo bem. Em matéria, pois, de castigos, depois da morte, reflitamos, sim, na justiça da lei que determina realmente que seja dado a cada um conforme as próprias obras. Entretanto, acima de tudo e em todas as circunstâncias, aceitemos Deus na definição de Jesus, que nolo revelou como sendo o Pai nosso que está nos céus. Eu vi duas coisas aí. Depois que ele começou a fazer aquela enumeração do posto de gasolina, é fazer Deus descartar a gente depois de uma vida que tenha cometido um erro, é fazer um Deus meio sem inteligência e de outra forma. Verdugo, né? Não, além do que a sustentabilidade que a gente tem aprendido hoje, você vai descarta, sim. Até o princípio da sustentabilidade aí já foi-se. Tem que sempre ir aprimorando, o que ele está fazendo a comparação com a embarcação e tudo. Ele faz uma analogia aí, né? Na próxima já vai sair melhor, e vai assim. E aí é só as reencarnações que vão se responsabilizando com Exatamente. o aprimoramento. O aprimoramento. Eu errei hoje, mas amanhã aquele erro que eu cometi, por exemplo, lá no caso das embarcações, do avião, etc., aquele erro
que já foi consertado, ele certamente não será repetido, porque já está se sabendo que não é daquele jeito que tem que ser feito, né? Exatamente. Na mesma diretriz, o avião conta com mecânicos adestrados em cada estação de pouso. Então, nós vamos para a colônia ou para outro lugar, tem pessoal lá igual de prontidão, esperando a gente para reformar a gente e mandar de volta para cá. Reformar é ótimo. Grosseiramente é isso. Eles vão reformar a gente, vão pôr a gente em escola, arrochar e tudo, até a gente aprender e manda de volta para cá. É só a gente Vai pra ver prova, velho. a nossa própria vida, a vida de cada um, né? Por aquilo que já passamos, as refregas que nós já sofremos, e a gente às vezes reclama, mas não é para reclamar, porque se fez necessário, né? Ou se fizeram necessárias as refregas, né? Não podemos reclamar de jeito nenhum, porque ainda está melhor do que a gente merecia, né? A para dali eu sempre brinco aqui com os meninos aqui em casa, assim, olha, o figo, eu fico brincando, né, que é o fígado, na verdade é o fígado, né? E o Josinho que brinca comigo, pai, cuidado com o figo, hein? Mas é o fígado. Ô, tio, se o senhor está com fígado assim, o que que eu tenho de bom? Acho que nada, dá para administrar. E Assim, você veja bem, olha como é que são as coisas. Nós estamos lendo isso aqui agora, a gente já vai fazer uma outra analogia, né? Por exemplo, ele está com um problema de saúde, né, que não é problema de saúde, é uma situação que ele está vivendo. São conquistas nossas, porque nada vem de graça, né? Mas sempre, em qualquer lugar, sempre tem um mecânico lá para poder tentar consertar. Agora mesmo eu estava aqui, passei os resultados dos exames com a médica, uma outra médica lá de Santos, né? Ela acompanha também. Aí ela mandou uma mensagem para mim, vamos melhorar um pouquinho mais. Quer dizer, que ela já viu lá alguma coisa que tem que melhorar mexer em alguma coisa. Vamos mexer em alguma coisa na máquina para poder acertar. Aí tá bom, vamos embora. Vamos mexendo, até para a gente poder botar a máquina nos trilhos, né? Ela está nos trilhos, mas não está funcionando bem ainda não. A gente nunca pode reclamar de nada, absolutamente nada. Não devemos reclamar de absolutamente nada. a gente tem que agradecer as oportunidades, isso sim. O sapato está direitinho no nosso pé. Exatamente. Sempre as mensagens que a gente vê, tanto do Evangelho ou do Emmanuel, sempre ele falando que a gente não pode reclamar, não. Porque, na realidade, nós estamos numa situação melhor do que nós merecemos. Com certeza. Você veja bem, que aí a gente reclama do país. Reclama do país. Você vai reclamar de qualquer lugar que a gente tiver. Não é o país, somos nós, né? A gente reclama não sei de quê. Não é isso, somos nós, gente. Qualquer lugar que a gente for, a gente está sempre levando. O problema está em nós. Exatamente. Não é você mudando de lugar que você vai mudar de situação. Você carrega o que você tem. É isso que a gente tem que imaginar, né? Exatamente. Mais alguém aí? Yolanda entrou aí, Yolanda? Quer fazer comentário? Eu consegui para dar boa noite escutar cantar. A internet estava caindo, caiu tudo. Nada Aqui funcionava. também foi, Yolanda. Aqui também. Mas voltou agora. Deu um pico de energia aqui, desligou até a televisão. Mas está tudo bom. Mas vamos lá, né, Chacu? Alguém quer? Hein, Chacu? Oi? Alguém quer comentar mais alguma coisa aí? Eu perguntei para a Yolanda se ela queria comentar. Está bem claro, senhor. Já tá. Qual que é a internet de vocês que está caindo tanto? A minha é claro. A minha também. A Não é tão também. claro assim. Claro, paciência. Conseguiu, porque desligou o aparelhinho, né? Aí até acender aquelas luzes todinha. Demora. Saiu tudo. Foi agora.
EG, o que você quer que eu faça aqui? Tiro da tela aqui? Sim. Eu acho que já está quase na hora também, Chaco. Aham. 5 minutos. Vamos ter música aí? Que Qual item foi que, o item? Fala. Alguém está falando. qual foi o item que foi lido? Já acabamos o livro, já, Yolanda. 17 e 20. 18. Nós paramos no 20. Amanhã é 20. Depois é 9. Amanhã vai ser o Estou 20. brincando, Eu já Yolanda. estava dormindo. 20 amanhã. Nós lemos até o 19, e agora nós lemos, lá do Justiça Divina, o item 45, que se refere ao item 18. Tá. Pois eu Yolanda, ia fazer uma brincadeira com você e dizer que você esteve em coma, que você acordou agora, que nós já acabamos o livro, vamos começar outro. Já pensou? Que bom que estaria despertando, né? Da reunião. Que bênção. Suas palavras. E quando eu acordar, Imaginem isso quando eu era criança, então. O que não devia Pois é. aprontar? Eu falei com vocês que eu ia ler alguma coisa aqui do Palhano em relação, porque outro dia a gente estava falando sobre religião, né? Eu só vou ler aqui um pedaço, mas não é para confundir a cabeça de ninguém, não, tá? Nós somos estudiosos, nós estamos tentando compreender cada vez mais as coisas, né? Eu não vou me ater muito à questão em si, não. Aí ele coloca assim, só um trecho que eu vou ler, só uma parte, tá? Com relação à adequação de se aplicar o termo à doutrina, isso ele está falando sobre religião, tá? O nosso saudoso Carlos Embaçaí desenvolveu extensa argumentação, demonstrando que o Espiritismo, pelo seu conteúdo, pode ser considerado uma religião. Ressurge aqui a grande questão. Seria válido, então, instituir o Espiritismo como uma religião no âmbito das existentes em igualdade competitiva? Aí a resposta, não. Seria repetir histórico erro. Aconteceu isso ao cristianismo, como bem caracterizou o padre Alta em seu livro O Cristianismo do Cristo e dos seus Vigários, e não deu certo. Nós somos testemunhas históricas das fraudes religiosas em nosso planeta. Eu vou ler tudo, porque com todas as letras está aqui. Isso é uma verdade, então ele não pode fugir dela. Eu também já participei disso. Criam-se regulamentos, normas e dogmas, atribuindo a eles origem divina. Entretanto, são esses regulamentos, normas e dogmas, passíveis de crítica e oposição. Vejamos um exemplo. Quando se trata de analisar um mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, não há oposição. Mas, quando se afirma que Jesus é Deus ou que o corpo de Jesus era divino, há oposição. Nasce, então, um sistema de força e exercerá pressão para conseguir a unidade em torno do dogma, discriminando como hereges os que não se acomodam com a imposição. A história está repleta de experiência nesse setor do pensamento humano. Só precisamos compreender a lição através da observação cuidadosa e tentar não repetir os erros. As chamadas religiões cristãs afirmam seguir o Cristo, mas dominam as consciências através de dogmas e liturgias incompreensíveis. O judaísmo espera um Messias Salvador que conduzirá Israel à vitória sobre seus inimigos. O budismo está repleto de rituais. O islamismo mantém-se cristalizado na lei de talião ou olho por olho, dente por dente. Como lançar a doutrina espírita nesse quadro de competição? Observemos bem o panorama religioso dos nossos tempos. Enquanto as religiões instituídas pelos homens
estão preocupadas com os poderes temporais, sociais ou materiais, recorrendo aos dogmas e às crenças mitológicas, sem nenhum compromisso com a realidade científica, percebemos na mensagem espírita a recuperação da imagem, entre aspas, né, de Deus em espírito e verdade, enquanto os diversos ramos do cristianismo, considerando-se cada um o detentor da verdade, distanciam-se mais e mais da mensagem renovadora de Jesus. Sentimos no texto espírita a chave reveladora das verdades contidas no Evangelho. O espiritismo deve prevalecer por sua força de verdade, por seu saber, pelo conhecimento que transfere certeza e não apenas crença. As consequências morais e religiosas da doutrina espírita são inegáveis. Portanto, não há necessidade da criação de um sistema humano hierárquico de referência, pois que não encontraríamos representantes de Deus por aqui. O espírito é religioso porque entende a sua própria realidade espiritual e reconhece a paternidade divina através do raciocínio. O espírita ora a Deus, exatamente porque o reconhece como Pai e Criador. Já afirmou o codificador que o espiritismo é uma questão de crença pessoal que não pode depender do voto de uma assembleia, porque mesmo que o voto lhe fosse favorável, não poderia impor-se às consciências. A religião verdadeira nasce no coração daquele que, maduro para a vida espiritual, compreende toda a sua realidade de espírito imortal em jornada de ascensão. Daí podemos afirmar que o espiritismo não é a verdade, não é a religião, e nem mais uma religião, mas sim um conjunto de conhecimentos capaz de despertar no ser humano a religiosidade natural, que nasce do raciocínio da maturidade do espírito. Como tal, não precisa a doutrina espírita que os homens criem dogmas, nem que estabeleçam cultos, nem que adotem de espírito de sistema, nem que dividam seus adeptos em castas, nem que constituam sacerdócio, rituais, paramentos, sacramentos, santos ou igreja. O espiritismo deverá manter a imparcialidade necessária para acolher aqueles que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir, os simples, os pacíficos, os misericordiosos, os que amam a Deus em espírito e verdade, os fraternos, os herdeiros da nova era. E assim por diante, amigos. É isso que eu queria dizer. Acho que o Palhano estava aqui me futucando, que eu não queria ler umas palavras. Ele disse, não, leia tudo. Leia tudo, leia tudo. É para ler tudo. Eita, danado. Mas o Espiritismo veio para que a gente conseguisse olhar para dentro de nós e mudarmos por uma opção, não por um ato... Imposição. Não, porque a maioria a hierarquia e todos esses ritos é para o outro ver, né? Não existe isso. Dogmas, hierarquia, paramentos, nada disso existe. Rituais, não existe nada disso. Ok? Aí a gente canta aquela música assim, né? Vem Jesus, divino amigo, vem trazer a tua paz. Só tu és o nosso abrigo, que venturas mil nos traz. Vem, ó amigo Nazareno, este mundo consolar. Vem com teu olhar sereno, toda a terra iluminar. Afasta do mundo a guerra, o
o chacal devorador que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor. Ó gemidos de aflição, já não há mais primaveras, criancinhas pedem pão, homens lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos, vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar corações, consciências e fazer feliz o mundo. Eu não quis cantar muito alto, não, porque a Larissa está estudando aqui, senão ela vai se assustar. Vamos fazer a nossa prece, né? Deusete. Deusete? Ela deve estar em região que não está pegando direito. Não, você faz a nossa prece, por favor. Querido Mestre Jesus, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos juntos para o estudo dos seus ensinamentos. Pedimos, Senhor, que o que aprendemos possamos colocar em prática para o nosso desenvolvimento moral e espiritual. Pedimos também pela nossa Casa Espírita, a SEC, pedimos pelos irmãos que por um motivo ou outro não puderam estar aqui conosco, pedimos pelos enfermos e que cada um receba as suas bênçãos dentro dos seus merecimentos. Esteja conosco, Senhor, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Assim Beijo seja. no coração de cada um. Helena, Deusete, Célia, Grande Gabriela, Regina, seu Arnaldo, Deus abençoe a todos. Beijinhos a todos. Até amanhã. Joana, Noite Amanhã, para se todos. Deus Fica com quiser. Deus. Jéssica, Em paz. Paula. Boa noite. Semana para Boa todos. noite a todos. Boa noite. Regina, você tá linda. Ele está mandando um beijo, um abraço para todo mundo. Ela também. Beijo na Hélida. Paulinha. Boa noite. Tá linda. Olha, boa noite. Pode ser, Deus te abençoe. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Boa noite, Eu não Paulinho. vi hoje a André. Boa noite, Boa Chacu. noite, Boa boa noite noite, para todos. Francisco. Boa noite. José Leite. Boa noite, Gil. Eusébio, boa noite. Boa noite, Deusete, boa noite para o Muita Douglas. paz para cada um. Leonino Boa não viagem estava aí para hoje, não? vocês. Boa noite. Boa noite. Boa noite.